Escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Fiquemos atentos. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. A grande palavra deste Evangelho é o próprio Jesus que se apresenta. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E depois, nas duas primeiras leituras, temos de alguma forma uma alusão a esse pão do céu. Na primeira leitura, o profeta Elias, depois de matar os sacerdotes, todos os profetas de Baal, acaba sendo perseguido pela rainha, a rainha que lutava contra a fé em Javé, a fé em Deus, e queria matar Elias. Elias se sente medroso, fraco, e foge para o deserto buscando de alguma forma ouvir o Senhor,
para de novo sentir-se fortalecido e continuar sua missão profética. Mas depois de uma caminhada, depois de ser tomado pelo medo, o cansaço, o desânimo, por ter visto que a sua pregação não dava resultado, Elias se recolhe debaixo da sombra de uma árvore e reza, dizendo: Senhor, já estou cansado, basta. Eu não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que ninguém. Recolhe a minha vida. Elias se entrega querendo morrer e adormece. Mas é acordado por um anjo que diz: Elias, aponta para ele água e pão cozido na cinza. Diz: Elias, come e bebe, porque é longa a tua caminhada. E Elias, por mais que estivesse desmotivado, obedeceu o seu Senhor, que falava pelo anjo, comeu, bebeu e continuou o seu caminho para chegar ao Monte Horebe. Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, que passou a se chamar Horebe, né? Por causa da manifestação de Deus a Moisés. E Elias vai para o monte e busca encontrar o Senhor. Que o Senhor falasse alguma coisa, uma palavra de ânimo, de consolação, algo que reforçasse, né, que refizesse o seu ânimo, devolvesse a ele a vontade de continuar a sua vocação de profeta. E sabemos todos o que se passou no monte. Elias esperava a presença e a manifestação do Senhor. Veio uma grande ventania, o Senhor não estava no vento. Uma grande tempestade, trovões, relâmpagos, o Senhor não estava nos trovões, nos relâmpagos. E depois soprou uma brisa suave e leve, e ali estava a presença do Senhor, que fala com Elias e pede que Elias volte e continue profetizando. E Elias, em obediência à palavra de Deus que se manifestara a ele, e ainda fortalecido com aquele pão e aquela água, volta e continua sua missão como profeta, preparando o povo para a vinda do Senhor. Depois Paulo, nessa carta aos Efésios, fala: olha, não contristeis o Espírito. Em outras palavras, não entristeçais o Espírito Santo, mas conformai-vos com a vontade de Deus a vosso respeito. E para nos conformarmos a essa vontade de Deus e fazê-la em nossas vidas, vivendo a nossa vida cristã, sendo aquilo que Jesus determina: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois o fermento no meio da massa. Essa é a vontade do Senhor para nós. Esse é um mandamento, é uma ordem do Senhor para nós. Portanto, não podemos discutir com o Senhor, como fez o profeta Elias: ah, Senhor, não dá mais, eu já fiz tudo o que podia, eu já cheguei no meu limite, não há mais o que fazer, Senhor, me leva. E quantas vezes nós, né? Às vezes cansados fisicamente,
cansados moralmente, espiritualmente, mentalmente, cansados, né, de nossa caminhada de fidelidade ao Senhor, de fidelidade na nossa resposta ao seu chamado, fazemos a mesma coisa. Aí Jesus no Evangelho diz: olha, eu sou o pão da vida. Quem come desse pão nunca mais morrerá. Quem come desse pão tem a vida. Comer desse pão tem a ver com receber a Eucaristia. Esse é o pão vivo que desceu do céu. E hoje vivemos num tempo de tanto racionalismo, e há tanta gente que fica questionando as coisas nas quais é necessário ter fé. Coisas que a gente gasta tempo, perde o tempo questionando, quando não são para serem questionadas, mas são coisas para serem acreditadas. Fazemos como os judeus: como ele se diz o pão descido do céu, mas ele não é filho de José, de Maria, etc, etc. Pois é, preferimos ficar na linha do racional. Ficamos questionando em vez de viver. Enquanto questionamos, não experimentamos. A fé é uma experiência pessoal, uma experiência real, uma experiência concreta. A fé não é um questionamento. São Paulo nos define a fé. A fé é a esperança daquilo que nós não vemos, mas cremos. Nós esperamos, porque acreditamos, mas não vemos. Isso é fé. Em nenhum momento encontramos na Sagrada Escritura algo que nos leve a questionar Deus, por mais que a gente o faça muitas vezes, por mais que muitas vezes a gente pergunte: mas por que, Senhor? Mas por que assim? Mas para que isto? Mas não podia ser diferente? Mas eu gostaria que fosse de tal forma. E a gente faz uma porção de propostas para Deus. E no fundo, o que nós estamos buscando é algo que nós compreendamos. No fundo, o que nós estamos buscando ser felizes. Mas a felicidade não é alguma coisa para experimentá-la em plenitude aqui. Aqui podemos ter momentos, podemos ter algumas pinceladas de felicidade, algumas pequenas experiências, mas a nossa grande felicidade não é aqui. Jesus mesmo falou: meu reino não é aqui. São Paulo nos fala dizendo: olha, nós somos estrangeiros aqui na terra, somos estrangeiros, somos peregrinos a caminho da verdadeira pátria. E a verdadeira pátria não é aqui. Buscamos a Escritura e cada vez mais encontramos que a verdadeira pátria é o céu. A verdadeira pátria é estar em Deus. E o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, já nos oferece aqui, nesta vida, como dizemos na Salve Rainha, este vale de lágrimas, né? Como o profeta Elias,
caminhando 40 dias no deserto, quantas vezes na vida nós encontramos deserto, e nesse deserto encontramos a secura. Parece que Deus esqueceu da gente, parece que Deus não atende às nossas orações, parece às vezes que tudo é tão difícil, mas como homens e mulheres de fé, homens e mulheres batizados, homens e mulheres que recebemos o nosso batismo, a plenitude do Espírito Santo, recebemos o nosso batismo, a graça santificante, né? Mais ou menos como Elias levanta, come e bebe porque o caminho é longo. E nessa comida, nesse pão e nessa água, Elias encontrou força para caminhar ainda e chegar e colocar-se na presença de Deus. Assim é conosco. Recebemos o batismo, este pacote da graça santificante, de onde tiramos tudo aquilo que precisamos na nossa caminhada, nos momentos de alegria, os momentos de tristeza, os momentos fáceis, os momentos difíceis, os momentos de vitória e os momentos onde não enxergamos vitória, os momentos de deserto, de secura espiritual. E se Deus não vem em nosso socorro, de fato, nós sucumbimos. Não temos forças por nós mesmos de caminhar. Como Jesus promete no Evangelho, dizendo: aquilo que é impossível para vocês, é possível para mim. Nesse Evangelho encontramos aí uma grande resposta para isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. Isto é, quem come deste pão, quem come da carne e bebe do sangue do Senhor, tem a força necessária de caminhar, tem a força necessária para enfrentar e superar os desafios, sejam eles quais forem. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor, e se nós o temos na nossa vida, e se temos a nossa vida escondida com o Cristo em Deus, como fala a Escritura, não há desafio impossível para nós. Os momentos de secura, de dificuldade, nós saberemos passar por eles. Teremos força de atravessar os desertos da vida. Sabendo que, como Paulo nos ensina, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. E se tem a permissão de Deus, Paulo nos ensina dizendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se amamos a Deus, os momentos de alegria, de tristeza, de enfermidade, de dificuldade, de secura espiritual, enfim, tudo concorre para o nosso bem. E se estamos fortalecidos por esse pão que o céu nos dá, pelo corpo e o sangue do Senhor, saberemos atravessar esse deserto, saberemos enfrentar todas as dificuldades com a certeza da vitória. Vitória esta que Jesus já alcançou para nós. Vitória esta que o Senhor nos oferece. Comer o pão vivo que desceu dos céus, receber a sagrada Eucaristia e nela receber a vida. Quem come deste pão, quem bebe deste cálice, tem a vida eterna.
porque comemos e bebemos o corpo e o sangue do Senhor. E aqui encontramos a vida. E Jesus está presente na Sagrada Eucaristia de maneira real e concreta, como nos ensina o Catecismo, né? Jesus está presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade, inteiro, inteiro. Comungar Jesus, comungar o corpo e o sangue do Senhor, abre o nosso coração para comungar na vida com os irmãos, para vivermos como irmãos. Abre o nosso coração e a nossa vida para a partilha. Não a partilha do pão simplesmente, mas a partilha da vida. A partilha da vida. Carregai os fardos uns dos outros. Animai-vos uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, como vos amais a si mesmo. É na Eucaristia que nós vamos encontrar essa força de partilhar com o irmão, sem medo de perder, né? Como vela, podemos acender na chama de uma vela, perdão, podemos acender na chama de uma única vela milhares de outras velas, e aquela chama não diminui o seu brilho. Assim é a nossa vida de fé, uma vida de partilha. Nessa partilha, podemos partilhar a nossa vida, partilhar os nossos dons, partilhar o que somos e o que temos, e não vamos perder. Porque o segredo de ter é partilhar. Quando eu guardo só para mim, eu só tenho aquilo, é muita pobreza. É muita pobreza. E nós não nascemos para ser pobres miseráveis, mas nascemos para ser ricos. E quando a gente partilha, esta riqueza aumenta. Quando a gente partilha os dons que recebemos de Deus, esta riqueza aumenta. Partilhamos os dons da vida, os dons intelectuais, não é? Aquilo que a gente aprende, a gente ensina para os outros, e à medida que ensina, a gente multiplica aquilo que aprendeu e cresce com isso. Na nossa vida de oração, quando rezamos uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, né? Cresce a nossa vida de fé, cresce a nossa vida de comunhão com Deus. Enfim, partilhar é ser rico, é ser rico. Quando a gente partilha, nunca nos falta nada, nada, absolutamente nada. Aqui na nossa comunidade, na nossa casa, nós sempre partilhamos aquilo que temos. E uma outra vez que alguém deixou de partilhar alguma coisa com os pobres, nós passamos dificuldades. Passamos dificuldades. Porque é difícil, as pessoas às vezes têm a cabeça tão pequena, né? Que imaginam que se a gente der aquilo que está na despensa, vai faltar para a comunidade. Nunca faltou, ao contrário. Mas quando a gente retém aquele pouco que a gente tem, né?
Miseravelmente a gente guarda aquele restinho, a gente fica sem aquele resto e sem a bênção. E isso é assim, tem sido assim. Esses 39 anos, quase 40 da comunidade, a providência de Deus nunca faltou, nunca, nunca. Deus encolheu as mãos quando a gente se apegou àquele restinho, dizendo, mas se der vai faltar para nós. E às vezes em que se fez isso, a comida estragou. Eu lembro há pouco tempo, eu raramente vou na despensa, mas eu lembro que há pouco tempo o pessoal estava preocupado porque havia 2 sacos de feijão na despensa, estavam bichados. Eu falei, mas fica bichado mesmo, quando a gente não partilha, Deus retira a bênção. Vem o bicho e come, porque a gente não deu para os pobres. Então toda vez que a gente se encolhe, né, e deixa de abrir o coração para partilhar, seja os bens materiais, seja os bens espirituais, os bens intelectuais, enfim, tudo que nós recebemos de Deus não é nosso para ser partilhado. E quando a gente partilha, a graça se manifesta, a bênção é derramada. Ser sal da terra, ser luz do mundo, ser fermento, é saber partilhar. Né? Se o sal não se desmancha e não se mistura no alimento, ele não faz o seu papel. Se a luz fica guardadinha dentro de uma caixa, né, debaixo da mesa, ela também não presta para nada. Se o fermento não leveda, né, não trabalha em toda a massa, também não presta para nada. Assim somos nós, quando ficamos fechados no nosso egoísmo, né, diretamente isso mais para os nossos irmãos que fazem sua caminhada de restauração, dependentes químicos, alcoólatras, né? Muitas vezes vivemos no nosso mundinho, né? Fechados no nosso mundo, fechados na nossa realidade, fechados para nós mesmos, não crescemos. Não crescemos. E porque não crescemos, acabamos não aguentando ficar na comunidade. Comunidade significa partilha. E se você não se abre para partilhar, você não consegue viver aqui. Aqui não há espaço para egoístas, não há espaço para individualistas, não há espaço para quem pensa somente em si. Quando a gente pensa só na gente, é muita pobreza, é muita miséria. E Jesus veio para nos libertar dessa miséria, dessa pobreza, porque veio nos ensinar o amor. O amor é partilha. Jesus vem na Eucaristia, na aparência do pão e do vinho, mas na realidade do seu corpo e sangue, para ser comida e bebida para nós. O processo que acontece quando comemos e bebemos o corpo e o sangue do Senhor é diferente, é o contrário do processo que acontece com a nossa alimentação. Quando nos alimentamos, comida que comemos todo dia, esse alimento
é assimilado pelo nosso corpo. Ele vai se transformar em vitamina, em proteínas, em sais minerais, em músculos, nervos, em células, em energia, naquilo que nós precisamos para viver a vida humana. Quando comemos a carne e bebemos do sangue do Senhor, acontece o contrário. Em vez de o nosso corpo assimilar esse alimento, nós somos assimilados por Jesus. Somos assimilados por Jesus. E vamos mais e mais, à medida que recebemos a Eucaristia, se possível todos os dias, nós vamos sendo de fato transformados, como diz São Paulo, em outros Cristos. Por isso, a Igreja tem uma realidade, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, a Igreja Católica, Apostólica, Ortodoxa, tem uma grande realidade, uma grande prova de que quem come e bebe do corpo e do sangue do Senhor não morre, mas vive. A grande realidade desses mais de 4.000 corpos incorruptos de santos. São mais de 4.000 corpos de homens e mulheres que não apodreceram depois da morte, que não foram corrompidos pela morte. Por quê? Porque seus corpos estão aí para nos mostrar que o corpo e o sangue do Senhor nos dão vida e vida eterna. Os santos não morrem, adormecem. E se nós olharmos os corpos desses santos, corpos incorruptos, enxergamos grande serenidade no seu rosto. Por mais que possam estar enegrecidos pelo tempo, mas a serenidade ali permanece. A serenidade ali permanece. Corpos de santos que estão lá há quase 2.000 anos. Santa Luzia, cujo corpo está em Veneza. Que serenidade! E tantos outros que a gente poderia citar, né? E que a gente pode encontrar na internet a foto dos seus corpos incorruptos e ver ali a serenidade que permanece. Por que seus corpos não foram corrompidos? Por que não chegaram a puro? Por causa da sua relação com a Eucaristia. Seus corpos e suas vidas estavam de tal modo assimilados pela Eucaristia que não podiam apodrecer, não podiam ser corrompidos. Estão aí para provar para nós o efeito de comer da carne e beber do sangue do Senhor de maneira digna. Meu irmão, minha irmã, São Paulo nos ensina dizendo que quem come e bebe da carne e do sangue do Senhor indignamente, come e bebe sua própria condenação. Que quem está apegado ao pecado, está apegado à morte. E quem está apegado à morte, como é que vai se apegar à vida? Se não busca uma conversão, não busca um arrependimento, não busca uma mudança de vida,
né? E a igreja coloca para nós as armas, as ferramentas, os elementos necessários para ter essa condição necessária para receber o corpo e o sangue do Senhor, o sacramento da penitência, a confissão dos pecados, buscar o sacerdote, confessar os pecados para receber esse perdão sacramental e assim ter a certeza de que está com dignidade para receber o corpo e o sangue do Senhor. O corpo e o sangue de Jesus, quando nós os recebemos, é uma experiência de renovação, é uma experiência de céu na terra, é um antegozo do céu. Mas é para lá que nós vamos, lá é a nossa morada definitiva. Esse é o pão dos anjos, é o pão da vida, é o pão do céu. E comendo desse pão do céu, nós já podemos desde aqui e agora, na esperança, experimentar esta vida dos santos, experimentando sempre, por mais que haja dificuldades, experimentando sempre vitória, a certeza de que Deus está conosco, a certeza de que o Senhor caminha à nossa frente, a certeza de que tudo contribui, tudo colabora com o bem daqueles que amam a Deus. Olhar a Eucaristia e entender, até onde é possível, a grandiosidade do amor de Deus por nós. Quando Jesus fala no Evangelho, não tenham medo, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. De fato, há muitas formas do Senhor estar no nosso meio. A mais concreta delas, a mais real, é através da Eucaristia. Se comemos a carne, bebemos do sangue do Senhor, não há lugar para o medo. Não há lugar para o medo, porque tudo aquilo que fazemos com o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. O Senhor está conosco, e se Ele está conosco, não há por que ter medo. O medo não vem de Deus. O que vem de Deus é esta força, esta coragem, esta vida que nos leva sempre para frente. Por mais difícil que possa ser a situação, nós enfrentamos e com a força de Deus superamos. Que a Eucaristia seja para nós essa certeza de que Deus está conosco, né? Quando respondemos na Santa Missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, é uma realidade, não é uma possibilidade, é uma realidade. Não é uma teoria, é uma verdade concreta. Não é uma ideia, mas é algo que nós podemos experimentar. É real. Deus de fato está conosco, caminha conosco lado a lado. De maneira especial na Eucaristia. E na nossa vivência, na presença dos irmãos. Comungar Jesus na Eucaristia nos dá a força, nos dá a condição de enxergá-lo na pessoa do irmão. Por isso, quando vemos Jesus na pessoa do irmão, é possível viver o amai-vos uns aos outros.
Quando vemos Jesus na pessoa do irmão, é possível acolher quem quer que seja. Quando vemos Jesus na pessoa do irmão, não há como não perdoar, não há como não amar. Por quê? Porque eu estou amando Jesus, presente e vivo no meu irmão, porque somos imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que fazemos ao menor dos nossos irmãos é a Jesus que fazemos. E o que nos dá a força para acolher Jesus, para amar Jesus no nosso irmão, é poder receber Jesus na Eucaristia, é poder deixar-se assimilar por Jesus. É arrancar do nosso coração todo o medo de ser outro Cristo. Isso não é peso. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Acolher Jesus na nossa vida, acolhê-lo na Eucaristia, deixar-se assimilar por Ele, é tomar sobre nós o jugo do Senhor, que é suave e leve, sem medo. E como o último versículo, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados debaixo do peso do vosso fardo. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Pois é, nós trocamos, né, o peso, entregamos para o Senhor os nossos fardos e assumimos o fardo do Senhor, que é suave e leve. E quando assumimos este fardo do Senhor, podemos fazer a outra coisa que São Paulo ensina, né? Carregar os fardos uns dos outros. Na partilha nos ajudamos, né, a caminhar. Oferecemos o braço, o ombro para aquele que está mais fraco, mais necessitado. E com certeza, na hora em que precisarmos, também teremos o braço e o ombro amigo e irmão para nos apoiar. A Eucaristia é o sacramento de comunhão. Comunhão é muito mais do que partilha. Comungar a vida não é simplesmente partilhar a vida. Comungar a vida é entrar, né, na vida do outro, o outro entrar na nossa vida. Isso é vida de comunhão, isso é vida de comunidade. Isso é ir contrário a tudo aquilo que o mundo nos propõe, né? O mundo bem individual, cada um no seu mundinho, no seu celular, no seu tablet, né? Na sua conversa virtual. Como é diferente, né? Mandar um abraço virtual e poder abraçar o irmão, né? Olhar nos olhos. Como é diferente poder dizer para o irmão, olhando nos olhos: eu te amo, você é meu irmão. E aquela coisa virtual, não é? É melhor do que nada, mas é virtual, não é real. Não é real, virtual. E Jesus não é virtual, Jesus é real, real. Que pena que tantos cristãos, levados por todo esse mundanismo, como diz o Papa, né? Assistem à missa virtual. Eu mesmo encontro pessoas que dizem: não, padre, a gente assiste à missa da Aparecida, a gente assiste à missa do Padre Marcelo, a gente assiste à missa lá de não sei aonde, e na hora da comunhão, padre, a gente reza junto. E a gente põe ali em cima da televisão, na frente da televisão, um copo d'água, um pedacinho de pão, e depois a gente comunga aquilo. Isso é virtual, não é real. Que fantasia, né? O virtual nos conduz à fantasia. Cuidado com isso, cuidado. A fé não é uma fantasia, é uma realidade. A fé é uma experiência de vida, não é uma ideia.
que hoje o Senhor conceda a você, meu irmão, minha irmã, uma experiência íntima, muito pessoal com Ele na Eucaristia. Não tenha medo, entregue-se. Deixa que o Senhor tome conta do teu coração, da tua mente, da tua vida. Deixa que o Senhor, de fato, seja uma realidade concreta no teu dia a dia, para que você possa ser o sal da terra, a luz do mundo e o fermento na massa por onde você passar. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que a Eucaristia de hoje faça de você mais ainda um novo homem e uma nova mulher. Louvemos o Senhor todos juntos. Amém. Professemos juntos a nossa fé.